tem procurado resolver essa questão, debruçando-se sobre esse tema e dizer, afinal de contas, o que é um tema que tenha repercussão geral? E tem apontado para alguns critérios. Então, diz o seguinte, olha, em primeiro lugar, repercussão geral teria um tema que afete um número considerável de pessoas. Em segundo lugar, que apresentem um significado importante para a sociedade, ou que transcendam o mero interesse das partes, mas isso evidentemente já está na lei e na Constituição, ou que possam estabelecer paradigmas, ou que tenham grande impacto econômico, político, ou que sejam controvertidos juridicamente, ou, finalmente, que estejam pendentes de decisão no Supremo Tribunal Federal ou em outros tribunais do país. Claro que ainda são critérios um tanto quanto genéricos, mas eu tenho certeza que, pouco a pouco, não apenas a doutrina, como a jurisprudência, vai aperfeiçoando, cristalizando mais esses critérios para dar um pouco mais de objetividade à decisão dos ministros do Supremo, que hoje é um tanto quanto subjetiva. E digo isto porque afirmo, e isto não afirmo sozinho, também os juristas que têm refletido sobre a questão, têm dito que esta decisão do Supremo relativamente à aceitação ou não, admissão ou não do recurso especial, tem mais um caráter político do que estritamente jurídico, porque se caracteriza pela ampla discricionariedade. Eu lembro que um ato de governo, um ato político, tem essa característica, que é a ampla discricionariedade. O eminente professor Luiz Roberto Barroso, agora no caso famoso, no caso do extraditando Battisti, defendeu essa tese no que tange, e foi vencedor no Supremo Tribunal Federal, no que tange ao poder do presidente da República extraditar ou não aquele ou aquela pessoa que o Supremo Tribunal Federal entendeu extraditável. O que significa isso? Que é um ato de governo que possui ampla discricionariedade, e essa tese, no momento, foi vencedora. Digo isto para exatamente mostrar que essa decisão relativa à admissibilidade ou não do recurso, com base na repercussão geral, é mais uma decisão política do que estritamente jurisdicional, daí porque, em princípio, não cabe recurso contra essa decisão. Vejam, os senhores, alguns números que mostram a importância deste instrumento. Desde a sua implantação, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em 172 matérias e recusou a repercussão geral em 56 outras matérias. E aí alguns colegas são muito críticos com relação a isto, porque vejam, senhores, que 2/3 praticamente das matérias submetidas ao Supremo foram aceitas, entendeu-se que tinha repercussão geral, e apenas 1/3 não tinham repercussão geral. Aliás, o ministro César Peluso é um dos grandes críticos desta, digamos assim, dessa generosidade do Supremo Tribunal Federal com relação à admissibilidade, porque diz, olha, a repercussão geral foi criada para instituir um filtro. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos admitindo mais questões do que recusando. Isto, de certa maneira, é um contrassenso. Mas, não obstante isto, apesar disto, desde a sua edição, desde a sua introdução, nós já obtivemos uma redução no afluxo de processos de recursos especiais, de recursos ordinários do Supremo Tribunal Federal, da ordem de 43,7%. Ou seja, caiu em quase a metade os recursos extraordinários que agora sobem ao Supremo Tribunal Federal. Para que as senhoras e os senhores tenham uma ideia do volume de trabalho do STF, em 2007 foram distribuídas 82.925 processos. 2008, o número já caiu praticamente para metade, para 48.867 processos, que já é muito, porque nós somos 11 ministros apenas, e o presidente não recebe distribuição. Na verdade, somos 10 ministros que recebem os recursos extraordinários. E agora, até este finalzinho de 2009, o último número que nós temos, recebemos 31.470 processos. Vejam, senhores, a importância disto.
A importância não apenas digamos assim, para o judiciário, que tem menos recursos, mas para o judicionado. Por quê? Porque as questões acabam na segunda instância, acabam nos tribunais de justiça dos estados, nos tribunais regionais federais, nos tribunais regionais do trabalho, etc., valorizando, inclusive, o princípio da subsidiariedade, o princípio do federalismo, que está esculpido logo no artigo 1º da nossa Constituição. Então, me parece que o benefício deste Instituto, da repercussão geral, me parece que incontestável e permite que o Supremo Tribunal Federal, daqui para frente, mais e mais se debruce sobre questões constitucionalmente relevantes, como tem feito acerca das células-tronco embrionárias, acerca da inconstitucionalidade do nepotismo, a questão da fidelidade partidária, demarcação das terras indígenas, logo, logo nos debruçaremos sobre o aborto dos fetos anencefálicos. Estas são as grandes questões, com todo respeito, que devem tomar o tempo do Supremo Tribunal Federal. Falarei agora alguma coisa sobre a súmula vinculante, que é o nosso grande tema hoje já da tarde de hoje, não da manhã de hoje. E eu quero dizer, então, inicialmente, que a súmula vinculante é uma ideia que não é nova, encontra precedentes em outros países, esta vinculação às decisões judiciais, sobretudo nos Estados Unidos, onde o judiciário é descentralizado em virtude da estrutura federal que adotou. Então, mutatis mutandis, a estrutura judiciária dos Estados Unidos é semelhante à estrutura judicial brasileira. Essa descentralização que ocorre nos Estados Unidos, e acontece aqui no Brasil também, evidentemente, enseja a multiplicação de decisões díspares prolatadas pelas diversas instâncias judiciárias, pelos diversos tribunais e pelos diversos juízes. Nos Estados Unidos, eu lembro que, a partir do famoso caso, e aqui o nosso professor repete isso sempre em suas lições, no famoso caso Marbury versus Madison, que foi decidido em 1803, a Suprema Corte dos Estados Unidos estabeleceu definitivamente aquilo que chamou de Judicial Review. O que é isto? Significa que as leis podem ser submetidas ao Poder Judiciário quanto à sua constitucionalidade. Isto é uma novidade, se nós pensarmos, era uma novidade, então, nós pensarmos que a Constituição americana de 1787 originou-se de uma revolução liberal burguesa, cujo grande protagonista era exatamente o poder legislativo, o parlamento, que era o grande poder, então, no século XVIII, século XIX. Então, quando, a partir dessa decisão tomada no início do século XIX, o Poder Judiciário chama a si o controle da constitucionalidade das leis, isto foi, evidentemente, uma verdadeira revolução. Então, vejam, as senhoras e os senhores, que essa descentralização do sistema judiciário norte-americano e esta introdução do Judicial Review levou a que as decisões do Poder Judiciário, mas especialmente da Suprema Corte, tivessem efeito vinculante. Os preceitos, os precedentes da Suprema Corte teriam que ser efetivamente observados para dar funcionalidade e coerência a um sistema altamente descentralizado num país continental, lá como cá o nosso Brasil. Então, as decisões judiciais, a partir de então, passaram nos Estados Unidos a ter força de lei, recebendo o nome de case law, ou the law made by the courts, as leis feitas pelas cortes. Quer dizer, a força vinculante das decisões judiciais nos Estados Unidos era tão grande, era tamanha, que realmente equiparava-se à lei. Então, as decisões judiciais nos Estados Unidos, notadamente aquelas proferidas pela Suprema Corte, prolatadas em função de um caso particular, constituem precedentes que se aplicam necessariamente a todos os litígios semelhantes. E o poder vinculante dessas decisões traduz-se na expressão latina stare decisis,
alguns americanos, com a pronúncia deles, falam stare decisis, mas stare decisis, porque, evidentemente, é uma expressão latina. Em inglês, ela é traduzida to stand by previous decisions, manter-se fiel às decisões